Hoje vamos discutir e também especular sobre a batalha que muitos de nós já imaginamos, Thor e Superman. Esses dois heróis icônicos são conhecidos por suas habilidades impressionantes, mas quem sairia vitorioso em uma batalha épica dessas? Seria o Asgardiano, Thor, com seu então martelo místico, ou o Kryptoniano, Superman, com sua força sobre-humana e habilidades também quase divinas? É nessa batalha de hoje que vamos então explorar as habilidades únicas de cada herói e ver quem sairia vencedor em todas as versões possíveis. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago. Thor e Superman são ambos super-heróis poderosos com habilidades únicas. Thor é um deus asgardiano do trovão, empunhando então seu martelo místico Mjolnir, enquanto então Superman ele é do planeta de Krypton, com uma força sobre-humana, velocidade e também capacidade de quase de um deus. E quem me sugeriu essa batalha foi o Fanboy, esse é o nome dele, me sugeriu essa batalha, todas as versões do Superman e também todas as versões do Thor. Muito obrigado pela sugestão, lembrando, vai comentando a sua sugestão aqui embaixo também, que eu vou estar trazendo também. E se você é uma daquelas pessoas que querem ver mais duelos, cara, por favor, manda aquele like aqui agora nesse vídeo, aquele like forte, compartilhe para que ele possa chegar em mais pessoas para poder discutir quem venceria entre Thor e Superman em todas as versões possíveis. Se você quiser ver mais batalhas mortais também, se inscreve no canal, que é uma enorme honra para mim ter você aqui. Vamos então para a análise. Em uma batalha entre Thor e Superman, seria uma chamada próxima para a definição de poderio. Poderes relâmpagos do Thor podem ser então um desafio para o Superman lidar, mas a visão de calor do Superman e a super velocidade também do Superman pode também ser difícil para o Thor combater. Em uma análise rápida e também pincelada, dependeria das circunstâncias da batalha, também de qual herói fosse capaz então de usar seus poderes de forma mais eficaz. No entanto, tanto Thor quanto então Superman são oponentes formidáveis e seria então uma batalha épica de acontecer. Superman contém várias versões ou épocas, né? Depois que ocorreu então o rebite, a versão ou a época do Superman lá da Era de Ouro, Prata, pós-crise, são tudo em uma versão só, junto então com os 952. Então, quando falamos então sobre o Superman, podemos sim considerar a sua época antiga como feitos atuais do Superman, já que o próprio Superman do Rebite consertou isso. Eu sei que é impossível citar todos os feitos do Superman, assim como também o do Thor aqui. Sob a premissa original, como o último filho de Krypton, Kal-El, Superman então ganhou seus poderes devido à exposição lenta e também prolongada do seu corpo à radiação do nosso Sol amarelo. Isso faz com que ele então tenha uma força a ser reconhecida em comparação com outros kryptonianos por causa de toda a sua força, durabilidade, experiência e também controle e muito mais poderes variados. Existem também outros kryptonianos, mas também o Kal-El ele é o único que tem a capacidade então de armazenar muito mais energia solar do que o padrão e por muito mais tempo também, por várias décadas, usar então seus poderes por muito mais tempo e também tem muito mais experiência em usá-lo. O ponto mais importante do Superman é o que torna então ele ser tão especial. Não é necessariamente seus poderes, embora esse então seja então uma grande verdade, né, sobre isso, uma grande parte disso seja verdade. O que torna então especial é o seu interesse pela Terra, seus habitantes e também seu desejo de proteger o seu lar adotivo, um refugiado sem chance então de voltar para casa. Ele reconhece seu grande poder e responsabilidade e faz o possível para ser exemplo heróico para os humanos e também meta-humanos. E se você analisar bem, esse é um motivo muito maior para o Superman se tornar então um ser bem mais forte do que muitos inimigos. O Superman tem várias versões, umas são mais poderosas do que a outra. Milkman, Superman leiteiro, olha a malícia, é da Terra padrão da DC, mas a sua história de origem é um pouco estranha. Para encurtar então essa história, Milkman nasceu de duas mulheres com vidas esquisitas, estranhas, e foi acolhido então por uma corporação que tensionava a reescrever a realidade para o entretenimento de seres multiversais. Eles então imbuíram então o garoto com arquétipo do Superman e então transformaram ele no Milkman, um homem leiteiro, no bom sentido, tá? O homem então leiteiro então tem todos os poderes do Superman, de um kryptoniano normal, né? E também com a habilidade bônus de entregar leite. Olha só, nem mais 18. Eu sei que é engraçado, mas essa versão do Superman não é nada demais. Algumas pessoas acham que ele é a versão mais poderosa do Superman, mas eu discordo completamente. É óbvio que ele então, se estivesse então com o botão da Hitcom Corps, ele então teria a capacidade então de reiniciar todo o universo DC. Só que como não é o caso aqui, porque
porque ele nunca obteve esse botão, essa versão do Superman não é nada demais. Superman Crise Multiversal. Enquanto o Pária, que é o verdadeiro responsável pela crise das trevas e não a grande escuridão, manteve então vários super-heróis presos em mundos de sonhos com o objetivo então de fornecer a ele poder suficiente para poder trazer de volta o multiverso transfinito que o Anti-Monitor destruiu. No tempo em que Superman então estava então em seu mundo de sonhos, ele não apenas percebeu onde estava, mas também descobriu, cara, o poder em si mesmo para poder desfazer não apenas seu mundo de sonhos, mas também todos eles. Por fim, o multiverso transfinito então recém-refeito do Pária aconteceu. A importância então desse feito e dessa versão do Superman é que todos os outros estavam então presos em seus mundos de sonhos, que então forneciam então ao Pária a energia que ele precisava. Eles não tinham ideia, cara, de que estavam então presos. O Flash, o Barry Allen, né, foi então o primeiro a acordar com a ajuda então externa, mas não conseguiu então desfazer o seu mundo dos sonhos, apenas viajar para outros mundos e tentar liberar todos que estavam então presos. Mas o Superman, como sendo Superman, né, ele não precisava então de nenhum despertar ou ser libertado. Ele mostrou ao Barry, o Bruce, Batman, né, o Hal Jordan, o Lanterna Verde, e a Diana, a Mulher Maravilha, que ele poderia não apenas desfazer a prisão do mundo dos seus sonhos, mas também de todos os outros heróis presos também, ultrapassando então o poder do Pária, o mesmo que então dominou o poder da antivírus Darkseid, Spectrum, Neron, Necron, Eclipso e muitos outros, o mesmo então que corrompeu o poder da grande escuridão e também tem então usado para os seus próprios propósitos. O Superman, em seu tempo preso, descobriu esse poder dentro dele, mostrando que com bastante tempo e vontade de explorar o seu potencial, ele pode então descobrir um poder que já está ali dentro dele, né, que ele nem sequer sabia que tinha. Tendo então em base que essa versão do Superman, o poder do Superman, né, é algo muito além do que qualquer outra versão do Superman é, esse Superman não só se tornou então o monarca de tudo, porque para isso acontecer, a DC então precisaria então revelar o que de fato ele é o ser supremo da DC, universo DC, mostrando então que o Kal-El é a origem de tudo na DC, mas porque ele queria então viver entre suas próprias criações. Ele então criou avatares de si mesmo que são obviamente inferiores em poder, mas ainda então fazem parte do seu próprio original. Mas como essa expansão não aconteceu, esse poder do Superman já foi o bastante para termos então uma noção de que ele é capaz de suportar a energia de várias crises. Superman Armadura Cósmica. Essa é a versão do Superman bem poderosa que você já conhece aqui no canal. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esse Superman, onde ele então se fundiu com o Ultraman, a antimatéria, e o Superman, a matéria, formando então assim o Superman Armadura Cósmica, né? Apesar dessa versão do Superman Armadura Cósmica ser bastante poderosa, ter a capacidade então de se adaptar também a situações, né, postas para ele, ele acabou então sendo derrotado pelo Mandrake, que ficava então sempre a 2 passos à frente do Superman. E mesmo com essa adaptabilidade, o Superman Armadura Cósmica só não foi derrotado porque o fator roteiro quis com que ele não caísse lá no fundo do Overworld, né? E claro, também um pouquinho de sorte, né? Convenhamos. Superboy Prime. Superboy Prime, ele é uma das versões bem apelonas pelo simples fato de ser um personagem criado para poder destruir tudo com um único soco só, a la Saitama. É lógico que ele tem então um background, né, por trás disso, uma queda, um auge e assim vai, uma história, né? Mas o que faz o Superboy Prime ser tão forte quanto ele é pelo motivo dele não ter medo de usar sua força completa. Se for necessário para poder usar toda a sua força, ele vai fazer isso, ele vai usar. E é isso que faz dele então ser tão poderoso. Superboy Prime, ele ainda então é uma versão muito forte, podendo então lutar facilmente contra vários heróis, como Power Girl, Moça Maravilha, Tropa de Lanterna Verdes, lutou contra 2 Supermans, a Mulher Maravilha também no Rebirth, né, no Death Metal. Ele também não tem fraqueza como o Superman tem, como a Kryptonita ou magia. Ele pode então lutar contra o Batman Kiri, com o poder do Manhattan, que essa é uma versão do Batman Kiri, uma entidade absurda, representando então a Perpétua, que é a mãe do multiverso. Só pra você ter uma noção do quão louco é Superboy Prime. Superman Prime 1 Million. Essa pra mim é a versão mais superestimada do Superman, que apareceu poucas vezes, que foi na HQ DC 1 Million. E se você contar 5 ou 6 páginas, é muito ainda. Superman Prime 1 Million, ele é poderoso sim, mas não como colocam ele como sendo então a versão mais poderosa do Superman, sendo então imortal, criador do universo, criador da vida, criador de dimensões e assim vai, né? Não, isso é tudo falácia
graça para esse Superman. O ponto mais absurdo ainda é que falam que esse Superman ganha o poder da fonte, o que é totalmente mentira, porque esse Superman, ele nasceu, ou melhor dizendo, esse Superman, esse poder Prime 1 Million, nasceu juntamente com o Superman, ele mergulhou no Sol por 15 mil anos, e isso levou então ele ao limite dos seus poderes. Isso aconteceu quando então estava então lutando contra o próprio Solaris. O Lanterna Verde Kyle Reynolds tinha então até conhecido o Solaris com seu anel por um tempo. Esse Superman Prime 1 Million ainda voltou a aparecer em Shazam, juntamente quando a Ravena Crueldade tinha nascido, né? O azar dele é que ele apareceu justamente para poder enfrentar a Ravena Crueldade, mas a sorte dele também é que ele enfrentou foi basicamente os pecados capitais, né? Que são mais fracos que a Ravena Crueldade, que acabou então derrotando ele facilmente, inclusive também destruindo então o seu anel Lanterna Verde. Para resumir, esse Superman, ele é bem superestimado. Ele sim pode ser forte porque ele ficou tanto tempo no Sol, mas provas que realmente concretas, né, que ele realmente é poderoso, isso não tem, cara. Superman Visitante Estranho. Essa pra mim a versão do Superman está pelo menos no top 3 das mais poderosas, tá fácil. Superman Visitante Estranho, ele sobreviveu a bilhões de anos no futuro e foi o último ser vivo no universo. Mesmo depois de bilhões de anos, Superman então ainda então se portava com o último ser vivo do universo, além dele mesmo. Superman então se dividiu em vários seres, com parte deles segurando então o fim do universo até que o último ser morresse. Mesmo depois de todo esse tempo, né, ele também tinha a sua humanidade, onde ele então consegue então resgatar os astronautas que estavam então desaparecendo em uma outra dimensão com o início da história. O Superman então diz isso a eles depois de abrir um buraco na realidade em um novo universo. Abre aspas. Não posso prometer o que esse novo universo trará. Não posso prometer que será então familiar. Não posso prometer que será seguro. Mas, apesar de tudo isso, eu juro pra você, não importa o que esse novo universo nos reserva, eu prometo, nunca vou deixar você. Fecha aspas. O que faz essa versão do Superman Visitante Estranho ser muito forte é basicamente ter força suficiente para poder rasgar a realidade. E isso torna então o Superman um cara, um páreo duro, muito duro para poder se enfrentar. Já o Thor ele não contém uma vasta gama de versões, ao contrário do Superman que existem umas milhares de versões. O Thor, ele é mais enxuto, mais curto, né? Velho Rei Thor, Força Fênix. Um dos mais conhecidos, Velho Rei Thor, é uma versão alternativa do Thor, e é o Rei de Asgard. Ele então é o último remanescente de sua espécie divina. Por ser o último seu remanescente do seu tempo, ele é muito poderoso e possui então a Força Odin, também conhecido como a Força Thor. Ele também é tão forte quanto seu pai Odin, se não mais forte. Ele também então tem 3 filhas, cada uma mais poderosa por si só. Sendo então uma versão muito mais velha e também experiência do Thor, ele praticamente ultrapassa o poder normal do Thor e também tem seus próprios feitos. Ele lutou, por exemplo, ele também derrotou o Loki, que tinha então o poder da Necro Espada, também o Rei Preto, né? Ele danificou o Gorr com seus ataques e também fez uma tempestade cósmica e destruiu todos os Gorrs pretos que se fundiram com o próprio universo, usando então o preto, a espada. Em sua luta com o Gorr, ele destruiu então casualmente planetas com a sua força de seus ataques. O Gorr, ele é um ser que matou então vários deuses, até mesmo dividiu a árvore do mundo, Yggdrasil. O velho Rei Thor também teve então seu encontro com o velho Logan, Força Fênix. A Fênix é uma ameaça a todas as realidades, cara, e a própria existência também. O velho Rei Thor poderia então lutar com o próprio Logan, que exercia seu poder. Ele suportou ser perfurado com a espada Necro Sword. Lutou também com o Galactus praticamente alimentado, né? Uma luta então tão destruidora, cara, avassaladora, que poderia então destruir o planeta facilmente. Thor não se intimidou também com o punho do Galactus, que então tinha um calor de 1 bilhão de supernovas. E o seu encontro lá com o velho Logan Força Fênix teve então uma breve vitória do próprio Thor, brevemente, nocauteando então Logan temporariamente. Além desse velho Rei Thor enfrentar o Gorr, ele também resistiu às garras do velho Logan com o poder da Fênix, que tinha então calor suficiente para poder derreter estrelas, e também criou então uma tempestade de ciclone de o tamanho de um sol, que estava então sugando pedaços do planeta a anos-luz de distância. Voltando então para a luta principal, tá? Esse Rei Thor também teve uma luta final com Gorr. Gorr naquele momento estava então no seu auge mais poderoso. Não é de menos, o poder da Necroverse é algo absurdo, cara. E o velho Rei Thor destruiu então no fim o Gorr e a Necroverse. Uma curiosidade aqui, o Gorr se tornou então o universo, enquanto então se alimentava dele. Ele era então os super aglomerados e também as constelações. A nebulosa negra, que é a espada, né? Era então seus dedos. Os buracos negros eram então o seu estômago. Antes então de se tornar então o universo, Gorr era considerado então o açougueiro mais poderoso que já existiu. Ele então tinha então a Necro Sword em sua forma mais verdadeira e a sua forma então mais forte de todos os tempos. E diz então que a Necro Sword foi então mostrada na sua forma verdadeira. A lâmina
aniquiladora, a condenação final dos deuses. Ele então se tornou então muito mais poderoso quando então se alimentou de todo o universo, colocando então Gorr, o Necroverso, sendo mais poderoso que o próprio Ego, o planeta lá vivo, que matou então Galactus e Celestiais. E Galactus então estava então completamente alimentado, cara. E no ponto final, o velho Rei Thor derrotou e também suportou muitos pesos pesados, derrotando também seres mais poderosos, por exemplo, o Ego, Celestiais, Galactus, Gorr e assim vai. Ele suportou então toda a criação para a eternidade. Uma coisa que também que eu acredito que vale a pena ressaltar aqui é que o velho Rei Thor derrotou então o próprio End of Time Doom, ou a destruição do fim dos tempos, né? Que então se dizia então ser onipotente, que é uma versão também poderosa do próprio Victor Von Doom. Sendo então dito então ser o Doom mais poderoso que existiu, apesar de eu discordar disso, porque também existe naquela época, né? Existia então a versão do Doom com o poder do Beyonder, mas enfim, vamos continuar aqui, né? Esse Doom, pra ter uma ideia do quão poderoso ele é, ele solou facilmente o velho Logan pro Fênix, que depois que a luta continuou, ele derrotou então o velho Rei Thor. Enfim, eu acredito que você já tem uma noção dessa versão do Thor, quão poderosa ela é, né? Tendo então a capacidade então de enfrentar inimigos universais. Rune King Thor. Essa versão, ou é uma das versões mais poderosas do próprio Thor. Esse Thor então obteve então poderes através das magias da Runes, o poder também da Odin Force ou Thor Force, né? Que ficou ainda mais poderosa, sacrificando então seu olho no poço de Mimir, também morrendo lá e voltando à vida também. Tendo então a capacidade então de apagar seres com apenas um único toque, por exemplo o próprio Mangog. Tem então a capacidade então de derrotar o próprio Loki, naquela ocasião estava então com total domínio de Asgard. Fora que também o Loki também tem a capacidade então de absorver magia, e nem isso então foi capaz de vencer o Thor. Ele então perdeu a cabeça facilmente, cara. O único Thor ainda também teve a proeza de destruir Yggdrasil, que contém então infinitos universos totalmente formados, como também existindo então em planos infinitos da própria realidade. Teve então a capacidade então de ultrapassar aqueles que sentem então sobre as sombras e também derrotou todos eles. Esses mesmos seres que também têm conexão direta com os próprios Beyonders, além também dos poderes de praxe dele, a onisciência também, a onipresença praticamente. Thor é muito forte. Além de afetar Yggdrasil, ele também afetou o próprio reino Below Hall, o reino que também se conecta ao reino do próprio Toa, o The One Above All. Thor Ultimate. Thor Ultimate é a versão do Thor que pouca gente fala, mas que é bem fortinho de certo modo. Um dos seus feitos é derrubar então o próprio gigante Hulk. Derrubou também um Galactus na versão principal lá da Terra principal, né, 616, de volta através de um próprio portal. Ele esmagou o Hulk com o seu machado, batendo nele com tanta força que a Hulk então ficou rachada e os carros foram jogados para fora. O ataque do Thor quebrou então a mandíbula do Hulk, quebrou então suas costelas e também perfurou então seu pulmão. Ponto a ressaltar, não é o Hulk da Terra principal, tá? Esmagou então a cabeça do próprio Loki no concreto com um único golpe do seu martelo. Tem a capacidade então de romper o campo de força do próprio Unus, ou Intocável. Quebrou então a armadura War Machine enquanto então estava então debaixo d'água. Ele também então matou seu filho, também criou uma enorme cratera. Capitão América teve capacidade de bloquear o único golpe, um só golpe, né, do Thor, e foi jogado para trás. E só com um pareamento de força do Thor Ultimate, 3 heróis da UE e 2 armaduras do próprio Homem de Ferro lutaram para poder manter o Thor no chão. Que vale ressaltar que esses heróis são facilmente capazes de carregar mísseis nucleares. Mesmo tendo enfraquecido, ele trocou golpes com o Hyperion, e num segundo round ele então voltou a trocar golpes com o Hyperion, mas dessa vez tinha vários heróis no campo de batalha. Ele também conseguiu então tirar sangue do Hyperion, enquanto então o Hyperion então estava então com a metade da sua força. Golpeou a Hela na cabeça. Normalmente então na luta contra o Hulk é bastante demorada, né? Muito demorado. Isso quer dizer que, mesmo não sendo então o Hulk principal, que é o Hulk alternativo no caso aqui, né? Ainda assim consegue então levar essa luta para ter bastante tempo de combate. Enfim, essa versão do Thor, Ultimate Thor, tem vários feitos legais, seja então em força bruta, durabilidade, velocidade, poderes, Stormbreak, né, o machado, e assim vai. Isso é só um gostinho para vocês terem então uma ideia, né, do quão poderoso é esse Thor, o quão poderoso ele pode ser. Arauto do Trovão. Essa versão do Thor é a versão da Terra principal, tá? Só que bem mais velho. Ele é o pai de todos. Seu dever é proteger então a Asgard, mas Galactus caiu bem no seu reino. A princípio ele então acreditava então que o Galactus queria então destruir Asgard, mas não era. Galactus então havia então caído lá porque ele tinha que avisar que o Inverno Negro estava então a caminho. Uma entidade mais antiga que o Galactus, consumidor de universos. O Inverno Negro tem então a capacidade então de acabar com o próprio Galactus, e para isso que ele foi para Asgard para poder pedir ajuda ao Thor. Aceitando então ajudar o deus asgardiano Thor, Galactus então torna então Thor o seu arauto.
Arauto do Trovão, virando então o Arauto do Trovão. Esse então é o resumo do resumo, o como Thor então se virou um Arauto do Trovão, e que seu objetivo então agora era então lidar com o Inverno Negro. Logo de cara, vemos então que o Thor, o Arauto do Trovão, ele tem a capaz então de usar a God Blast para poder fazer o Inverno Negro sangrar. O que também é nos dito que o Inverno Negro ele é uma ameaça ao multiverso que consome então realidade em um instante. O Inverno Negro então procurando então investir mentalmente, ele então ataca a mente do Thor, a alma também e o seu próprio corpo também. Thor lutou contra construções de seus piores fins ou medos, e nele então estavam então vários inimigos, como Surtur, Loki, Victor Von Doom, Neo Doom, Aniquilador e assim vai. Quando Thor então era indigno, ele então foi preso em uma nave que poderia então conter um pequeno sistema solar. E é essa consequência de quando ele fica preso, é que ele então fica com bastante raiva. Ele destrói tudo, inclusive a Hela e os soldados de alto nível do Thanos também foram afetados, foram avassalados, cara, foram destruídos. E o curioso é que ele fez isso só com um único golpe, sem usar o martelo. E o mesmo Thor Arauto do Trovão, que é o mesmo indigno, né, naquela época, foi tão capaz então de lutar com o próprio War Thor. E isso é um grande feito, cara, porque esse War Thor, uma versão guerreiro da guerra, né, ele é alimentado pela fúria de um universo morto, como então dito quando então enfrentou o Mangog. E voltando então para o Arauto do Trovão, o Arauto do Trovão ele roubou o poder cósmico do Galactus. Ele também ainda usou seu poder para poder enfrentar o Bill Raio Beta com o Stormbreaker, colidindo então com o Mjolnir e assim então derrotando o Bill Raio Beta e também pegando seu martelo, o Mjolnir. E olha que o Thor nessa luta então estava então se segurando, né, porque ele não queria machucar o Bill Raio Beta, porque é amigo dele. Ponto crucial nessa batalha, nessa versão do Thor, né, principal do Thor, é que ele então tem a sua Odin Force, ou a Thor Force, e junto com seu poder cósmico ao nível muito elevado de poder, que faz dele então ser facilmente ter a capacidade então de peitar seres cósmicos, até mesmo de entidades cósmicas, que inclusive quando o Thor ele libera 100% da sua Thor Force ou Odin Force, o Thor ele tem a capacidade de acumular um calor de 1 bilhão de sóis. A forma de armadura dessa que vocês estão vendo aí, né, dourada, do Thor, é muito mais resistente, mais durável que o próprio Mjolnir, cara. Com apenas a Odin Force ou Thor Force, Thor foi então considerado então mais poderoso que o Odin. E era então antes dele então receber os poderes do Galactus. E mesmo Odin então tem a capacidade de afetar o multiverso Marvel com seu poder total. Thor, Arauto do Trovão, desencadeou então uma explosão que pode então destruir continentes, também reteve o Inverno Negro por mais de 14 segundos, o que é então um feito considerável. Afinal de contas, estamos então falando então de uma entidade absurda e poderosa, cara. Uma entidade que poderia comer o Galactus facilmente. E isso não era nada ainda. O potencial do Thor estava longe, porque depois ele conseguiu então se defender contra o próprio Inverno Negro de um ataque, cara. Um ataque poderoso. E volto a lembrar vocês que o Inverno Negro ele não é uma entidade qualquer. Ele é uma entidade muito poderosa. Ela devora universos inteiros, que se continuasse viva, ela então teria então destruído todo o multiverso Marvel, como tinha acontecido no multiverso anterior, né? Na HQ Imortal She-Hulk número 1 de 2020. Ele também ainda então jogou sem nenhum esforço o Bill Raio Beta numa lua e ainda também estava então derrotando o próprio Galactus faminto. E como então mostrado em algumas vezes, tá, Galactus faminto pode então destruir mais de 3 sistemas estelares. Thor cósmico ainda também por cima não sentiu nada com a destruição do planeta feita pelo próprio Galactus. E como Arauto do Trovão, Thor também ele é um dos seres mais poderosos da Terra 616, tendo então o poder de um pai celestial, o Arauto do Galactus. Ele se defendeu contra uma entidade abstrata devoradora do multiverso, pode então destruir continentes sem mesmo tentar. Também derrotar Arautos Galactus, outros, né, em uma luta facilmente. Inclusive peso pesado, como por exemplo o Bill Raio Beta, né, que não é páreo para ele. Thor Hulk. Recentemente o Thor então teve uma luta bem estrondosa com o Hulk. Essa batalha então acontece depois dos eventos Thor 2020, onde o Odin então morreu. Thor continua então sendo então forte e poderoso. Thor ele enfrenta então o Hulk e se estão confrontando consigo mesmo. A luta vai para outros mundos e também tem até mesmo um certo momento onde o Thor então leva uma boa surra do Hulk. Mas essa luta ela é devastadora. Inclusive também chega até aí no local de batalha, chamado então de Mão Negra de Deus. Um local construído a partir da mão decepada de um celestial. Lá é a casa então dos maiores e também mais sangrantes torneios que qualquer universo já conheceu. Essa luta então continua então com uma destruição completa. Inclusive o Hulk naquele momento enfrentou também uma armadura do Homem de Ferro, bem ao estilo de Digimon. Onde então o Tony Stark então estava então drenando a radiação gama do Hulk. Mas o Hulk então continuava então a liberar mais radiação, mais um vazio, né? Dando então a origem ao Titã, que é uma outra origem do Hulk. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre ele, né, ou uma batalha também com esse Titã Hulk,
Só comentar aqui. E esse Hulk estava então entendendo que ele não estava então em uma simulação controlada pelo próprio Banner. Agora o Hulk ele tem um total controle. Ele poderia então acabar com todos ali. Ele não iria então se conter. Após então o Thor então receber então um descarrego de radiação gama do Hulk, o Thor então se transforma num Hulk. E para falar a verdade, a raiva do Hulk contaminou o Thor. Então você então tem um deus que é o Thor com a força do Hulk. Olha que absurdo. E essa versão então que a gente está falando agora. Thor então com essa raiva, né, do Hulk descontrolado, ele destrói então a armadura do Homem de Ferro completamente. Ele então também enfrenta o Hulk, que estava então com os poderes do Thor, graças ao Mjolnir com o espírito do Odin, que estava então dando os poderes pro próprio Hulk, para poder enfrentar o Thor que estava infectado pelo próprio Hulk. Olha só que loucura. E numa tentativa então de evitar que a Sif, né, a Lady Sif, traga o Thor Hulk para Asgard, o Thor Hulk consegue então lutar contra a própria luz de Bifrost, da Bifrost, tentar evitar de pegar ele. Até então que o Thor Hulk consegue então quebrar a Bifrost, um grande feito de força e também resistência dele. Que vale lembrar que a Bifrost ela pode então levar pessoas para diversos lugares e também conectar também. Enquanto o Hulk com os poderes do Thor, mais o martelo do Thor, com um soco do Thor, com a raiva do próprio Hulk, facilmente destrói metade do planeta fácil. A batalha então se estende então a várias consequências. E não é só isso, o Hulk então nunca tinha lutado contra um verdadeiro Thor. O Thor realmente se soltando. E o feito mais impressionante desse Thor Hulk é justamente quando o Hulk Thor, com a ajuda do próprio Odin, consegue então arremessar o Thor Hulk infectado pela raiva, né, para perto da árvore Yggdrasil. E nesse momento então a magia de Yggdrasil estava então tentando prender o Thor. E o poder reunido então que estava então sendo usado para poder conter o Thor era de todos os reinos do universo conhecido e também desconhecido. Todas as magias, também encantamentos conhecidos das runas e também das Nornas também estavam então sendo usados para poder aprisionar o Thor Hulk. Mas nem isso deu conta para poder prender o Thor Hulk. O Thor então agarra então a árvore de Yggdrasil e simplesmente na força bruta, como se não fosse nada, arranca Yggdrasil completamente. O que o Thor estava então fazendo poderia então dar o fim à própria realidade. Qualquer herói que tentasse absorver radiação gama do jeito que o Thor absorveu ou foi infectado não teria então sobrevivido. Só um deus como Thor poderia fazer tal coisa, cara. Enfim, essa é uma das versões mais poderosas do Thor atualmente. Martelo de Ferro. Essa é a versão do Thor que acontece na HQ Infinity Wasps, Martelo de Ferro de 2018, onde então a Gamora ela consegue mudar a realidade através da própria Joia do Infinito, trocando então os aspectos de cada herói de cada lugar. Um homem então chamado então de Sigurd Stark veio então do nada, cujo então conhecimento e também tecnologia veio então de Asgard, mas ele foi banido de Asgard por seu pai Odin, poder respeitar o seu próprio irmão, banido então para a própria Midgard, né, a Terra, para poder aprender a humildade e também a humanidade. Sigurd Stark adquire então a sua armadura através da própria ajuda de um próprio anão, justamente quando ele então havia sido atacado por elfos. Com esses novos poderes, com esse poder novo, né, Sigurd Stark não tem uma galeria de feitos, mas seu maior feito então é enfrentar o Malekith, o elfo mais poderoso entre os reinos. Malekith então estava então com os 10 anéis usados pelos governantes de outros mundos que então englobam a Yggdrasil. O Martelo de Ferro consegue então lutar até sem nenhum tipo de dificuldade possível, praticamente, com o Malekith, porque a sua armadura é praticamente um counter, né, todos os ataques dos anéis possíveis. Do mais, essa versão do Thor é a fortezinha, tá, em si, mas não é nada de absurdo, meu Deus do céu. Superman base e Thor base. Considerando então que o Superman base e o Thor base lutassem, uma coisa é fácil. Essa luta iria então se estender por muito tempo, porque ambos podem então lutar por dias, semanas, meses e até mesmo anos se bobear. Mas tem um porém. Ao contrário do Thor, que mostrou então todo o seu potencial lá estando então infectado com a raiva do Hulk, aquele Thor, né, de certa forma, não é o Thor base. E mais, aquele Thor então mostrou então o seu potencial completo. No caso do Thor base, sem up algum de poder, não vimos claramente 100% do seu potencial. Sim, tem alguns feitos dele que podem então mostrar o quão longe essa potência dele, o potencial dele pode ir. Por exemplo, lá na Era de Ouro, né, ele aguentando então o peso da Yggdrasil, né, enfim. Ao contrário do Superman, que nunca veremos todo o seu potencial dele, porque no que diz respeito a DC Comics, nem eles mesmos sabem para onde ir com o seu poder. E é por isso que a luz do Sol vermelha é apenas um problema, até que o Superman então mostre que não é exatamente um problema, como ele já fez. É por isso que a Kryptonita ela é um problema, até que o Superman então mostre que não é exatamente um problema, como ele fez. É por isso que a magia ela é um problema, até que o Superman então mostre que não é exatamente um problema, como ele já fez. Vocês estão vendo aí. E assim como a DC continua mostrando o quão
alto o poder do Superman fica, tudo depende dele. Em toda ameaça principal é sempre a mesma mensagem. Quando o Superman então não tem escolha a não ser parar de se conter e ir além do poder que está então acostumado a usar, ele pode então alcançar as mais altas escalas de poder. E é nessa questão que eu quero entrar agora. A magia que o Thor usa, seja então do martelo ou das runas ou qual for, podem sim ser quebrados pelo Superman ou mesmo nem ter efeito nele. Isso tudo então vai depender do Superman querer ou não que essas fraquezas, entre aspas, sejam então realmente efetivas nele ou não. E quando falamos então em se soltar, Superman base, assim como o Thor, dificilmente vemos então eles se soltarem. Mas é mais fácil a gente ver o Thor se soltar em questão de orgulho, arrogância, ser um deus de Asgard, né? E assim vai, do que vemos então o Superman, que por mais que ele então tenha aquele senso de justiça, proteger os outros, ele mesmo sabe que se ele se soltar, não sobraria nada. Thor, ele tem um arsenal gigantesco, é bem mais versátil também em poderes de forma no geral, de ataque também, né? Do que o Superman. E isso é um ponto muito positivo, porque você abre as possibilidades como a luta poderia ocorrer. Tipo, se o Thor poderia então partir para um ataque físico com o martelo, ou ir para um ataque mais climático, existem várias variáveis como isso poderia acontecer. Mas o Superman sobreviveu a ataques que teriam então matado outros kryptonianos, por exemplo, ou mesmo outros caras super fortes. Ele foi então envenenado com a kryptonita, morto, devolvido à vida, foi apagado da realidade e voltou. E você pode acrescentar isso e muito mais coisas aí, cara. Por exemplo, em Action Comics número 1000, que vocês estão vendo aí, Superman então estava preso em um loop no Hypertempo e conseguiu então escapar, o que é puta feito incrível. A maioria dos caras fortes tem os poderes padrão, mas nenhum exibe um poder de resiliência e força do Superman que ele tem. Os kryptonianos presos na Zona Fantasma seria uma prisão perfeita para poder prender eles, mas com o Superman isso não funciona. Ele consegue escapar por conta própria. Ele luta então contra vários kryptonianos ao mesmo tempo. Ele está sem dúvida em um nível que nenhum outro kryptoniano demonstrou estar. Um ponto principal do Superman também é que há algo no Superman que supera a ciência, né? E a de natureza metafísica, além de também ser muito mais do que isso. Isso é um problema porque você não consegue estabelecer um limite para o Superman em nada. Então, por mais que o Thor possa elaborar tais coisas, seria uma luta bem difícil. Quem vence? Vocês sabem que o meu tipo de análise, né, sobre duelos, principalmente, é um dos mais diferenciados. E eu me orgulho disso porque eu sei que é uma forma mais simples, pé no chão e sem a obrigação de agarrar, né, em sistema de tier, uma coisa que eu não gosto. E esse duelo entre Superman e Thor é um dos mais difíceis. Eu já fiz aqui duelos muito difíceis, inclusive também esse próprio duelo do Thor-Superman, mas não era entre todas as suas versões possíveis. Analisar Superman é tipo analisar a força, a imponência, a importância que um leão tem na selva. Analisar o Thor é tentar analisar uma arpia que domina qualquer gavião no céu. É um duelo complicado, porque cada um consegue então se banhar em suas propriedades. Superman então tem um sol que pode então se beneficiar da energia praticamente infinita. E mesmo então ele sendo então jogado no sol, isso só vai então ser benéfico para ele. Thor tem a vantagem então da magia, que mesmo não sendo 100% eficaz no Superman, pode então ajudar em algumas coisas. Fora que ele também tem o Mjolnir, que é uma arma pura brutalidade, tão forte que é capaz então de machucar seriamente o Hulk. Ambos podem lutar por muito tempo. Tem um conhecimento vasto em artes marciais, apesar de eu acreditar que o Thor tem um conhecimento um pouco maior que o Superman em artes marciais, já que ele treinou e também aprendeu várias artes marciais com diversos guerreiros por muito tempo, por muitos anos, né? Eu até arriscaria dizer que o Thor é muito mais velho que o Superman. A experiência em batalhas difíceis pode sim ajudar ele a enfrentar o Superman. Agora, quando falamos então em versões mais poderosas, Superman ele tem bem mais versões do que o Thor, principalmente em versões poderosas. Acredito que Superman sim possa vencer a luta, levando então em consideração que ele então, se quisesse realmente vencer, sem nenhum tipo de magia ou fraqueza para poder parar ele, o Superman então conseguiria vencer. Mas lembra, não é uma luta fácil, não seria fácil para ele vencer. Milkman contra o Martelo de Ferro. Milkman ele pode então ser bem superestimado, mas ele consegue lutar contra vários heróis dentro então da Hitcom Corpus. Ele ainda assim contém as habilidades padrões do Superman. Apesar de também não termos uma noção sobre suas fraquezas, né, ou mais feito para poder abordarmos, né, sobre, acredito que sim, ele venceria o Martelo de Ferro. Que apesar de ser uma versão do Thor bem legal, principalmente então a armadura criada com um martelo bem imponente, né, o Malekith e os seus 10 anéis, para mim, não se demonstrou, pelo menos nessa HQ aí, né, ter um nível de poder
poder tão grande, se comparado ao que o Retcon Corps compõe com o Superman Leite, onde ele também pode ter o seu leite, fazer com que as coisas se tornem então realidade. Superman, crise multiversal contra o Thor, Arauto do Trovão. Arauto do Trovão, ele é bem forte, tá? Principalmente que além dele enfrentar Galactus faminto, Inverno Negro, ele também então teve sua luta contra o próprio Knu, e só com uma martelada dele foi com que o Knu quebrasse sua mandíbula. Talvez no combate direto com o Thor poderia então vencer o Knu, porque ele simplesmente então tem o poder da luz, algo que o Knu ele é fraco a isso. Mas por conta então que o Thor ficou com a guarda baixa, ele acabou então perdendo pro próprio Knu. Já o Superman, essa versão, apesar de também não ter uma infinidade de feitos comparado ao Thor, Arauto do Trovão, a sua proposta nasce justamente na maior crise da DC, uma crise universal, onde justamente a maior e a mais poderosa vilã, ou vilão, ou ser, coloca em risco todo o universo DC à beira da existência, a Grande Escuridão. E junto a isso, o Pária usa então seu poder da Grande Escuridão para poder manipular tudo. E esse Superman justamente absorve e também usa essa energia de crise, misturada então a energia maligna, para poder ficar muito mais poderoso. É lógico que não dá para saber 100% o quão eficaz é esse Superman, mas que a sua proposta dele ser bem maior do que o Thor, isso sim pra mim, ele venceria sim o Thor, Arauto do Trovão. Superman, a armadura cósmica contra o Runic Thor. Essa é a batalha que eu já fiz aqui no canal há algum tempo. Na época eu acreditava que o Superman, armadura cósmica, venceria o Runic Thor. De fato, eu até falei naquele vídeo que o Superman então venceria justamente pela sua adaptabilidade. E naquela época, a HQ Immortal Hulk nem tinha sido lançada, cara. E principalmente que o universo Marvel era diferente de hoje. Com base nisso, o Runic Thor, por ele afetar o reino Below Place, né, Below Hall, onde então acaba então englobando de certa forma o reino do Criador também, levando então em consideração que atualmente também o universo Marvel e ele é bem maior e bem mais poderoso que o universo DC. Para mim, mesmo com a sua adaptabilidade, o Runic Thor ele poderia fazer os mesmos feitos em comparação ao universo DC que o Superman Armadura Cósmica já fez. Eu sei que isso fica no campo de teoria, né, mas se colocarmos isso de lado para ver em proporção que o universo Marvel está, é bem maior. A importância desse feito do Thor se torna bem mais importante que o Superman Armadura Cósmica para mim. E para mim também o Runic Thor venceria nessa luta. Superboy Prime contra Thor Hulk. Provavelmente essa luta, né, seria a mais equilibrada talvez possível. E eu até poderia dizer que o Superboy Prime venceria essa luta contra o Thor Hulk, porque o cara como o Superboy Prime ia enfrentar Batman McKee, os poderes do Manhattan, estava então colocando o multiverso infinito da DC em perigo completo. As mudanças que ele queria fazer para o universo obscuro não é pouca coisa, jovens. O Batman McKee ele encarou a Perpétua, a mãe do multiverso, a mãe do Anti-Monitor, que se fundiu lá com seus outros irmãos, né, para poder formar então outro Monitor. A Perpétua então ela vive além da sexta dimensão, num topo ali, a mesma entidade que então cortou uma parte do Overvoid para poder criar tudo. Então esse feito do Superboy Prime de enfrentar o Batman McKee não é pouca coisa. Apesar de eu acreditar que essa versão, o estágio poder do Thor Hulk, tem mostrado feitos bem absurdos também, principalmente arrancando então a árvore de Yggdrasil do chão, destruindo ela, que acabaria arrecadando então a destruição da realidade, que se então pegarmos então para analisar, a Yggdrasil ela engloba todos os reinos da Marvel. Quem viu o vídeo da cosmologia que eu fiz da Marvel vai entender. Ela então engloba até mesmo o reino do próprio Toba, ou Below Hall, juntamente também que se conecta a outros reinos, como o reino Beyond também até mesmo o reino do Criador. Fora que também, se essa luta então continuasse do jeito que o Thor Hulk estava então, naquele momento, esse nível de raiva, cara, que ele tava, quem sabe o que ele poderia fazer algo naquele momento ali. Então, pra mim, essa luta então poderia então ficar no empate. Superman Prime 1 Million, Thor Ultimate. Essa luta então seria interessante porque o Thor Ultimate meio que não tem tantos princípios quanto o Thor padrão. Apesar desse Thor então ser até que fortinho, né, ele não está nem no top 4 dos Thors mais poderosos. Além de que esse mesmo Thor foi dito então ser mais fraco do que o próprio Hulk do seu universo. Esse mesmo Hulk ele é bem mais fraco do que a da Terra 66, né. Acredito que Superman Prime 1 Million, apesar de ter então menos feitos do que o Thor Ultimate, ele poderia então sim vencer o Thor por ter passado tanto tempo dentro do Sol em si, né. O que leva esse Superman, em tese, ter um poder bem maior do que a versão padrão. Superman Visitante Estranho contra Velho Rei Thor, Força Fênix. Essa batalha, de certa forma, também é bem desequilibrada, né? Eu sei que o Velho Rei Thor teria, então, capacidade de usar a Força Fênix. Inclusive, a Força Fênix é uma das entidades mais poderosas da Marvel. Só que tem uma diferença entre a Força Fênix usar os seus poderes com o Velho Rei Thor, né? E também usar os poderes com a Jean Grey ou a Tigresa, por exemplo. Que são os poderes que fazem, então, a Força Fênix dar mais potencial
ainda os seus poderes usados. Por exemplo, você pega a Tigresa lá, usando então a Força Fênix em Defensores Beyond. É algo totalmente diferente e poderoso, bem mais poderoso do que o Old King Thor demonstrou. A Jean Grey, Coroa Branca também, o poder dela e a sua importância é bem mais do que o próprio Old King Thor. Junto a isso, você tem então um adversário que sobreviveu ao fim de tudo, pode rasgar o tecido da realidade, do espaço, né, o tempo também, na pura força, até abrir a própria realidade e acessar outra dimensão. E mais, criar clones que também pode então ser tão forte quanto ele é. É outro nível de poder, cara. Pra mim, o Superman Visitante Estranho venceria essa também. É lógico que cada pessoa vai ter suas preferências, vai achar quem venceria quem. Não é porque eu disse que venceria ou que perderia que é uma verdade absoluta. Não, pelo contrário. Todos os duelos e vídeos que eu trago pra vocês é justamente para tentar abrir a mente de vocês das possibilidades e de outro lado, de uma outra opinião diferente de vocês. Superman, ele é um cara extraordinário. Thor, ele é um deus inimaginável e também poderoso. Talvez uma luta entre eles poderia ser tão decisivo, cara, quanto que o Thor poderia vencer na maioria das ocasiões. Mas tudo isso, como eu disse, vai da perspectiva de cada um. Essa é a minha e eu quero saber a de vocês agora. Se inscreve no canal para poder acompanhar mais batalhas mortais como essa. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, dê um bastante trabalho, que isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.